se a sua pressão é 12/8, ela pode ser considerada elevada. Vocês acreditam, gente? Então, saiu uma matéria, né, no último Congresso Europeu de Cardiologia, né, como 12/8 sendo agora uma pressão arterial elevada, como valores ideais, né, valores ótimos de pressão arterial até 12/7, para ser considerado uma pressão arterial não elevada. O que vocês acham disso? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha opinião como médica cardiologista sobre essa matéria que saiu, né, sobre esses novos parâmetros. O que eu acho sobre isso? Eu acho que isso não muda de sexo. Eu acho que, na minha opinião, na minha prática médica, na minha conduta com relação aos meus pacientes, isso não muda em nada, porque a medicina, ela não é baseada em números, né? A medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência que você não pode ficar considerando muitos valores numéricos, né? Primeiro, o que é a pressão arterial, né? A pressão arterial é a força com que o sangue bate na parede dos nossos vasos. A gente tem a pressão máxima, que é o primeiro número que aparece, né? E a pressão mínima, né, que é o último número que aparece. A pressão máxima é a pressão sistólica e a pressão mínima é a pressão diastólica. A pressão sistólica é a força contrátil do coração. É a pressão que o coração tem que chegar para poder jogar o sangue para a circulação. E a pressão mínima, a pressão diastólica, é a pressão na qual o coração para de relaxar, porque ele contrai, jogou o sangue, e aí ele começa a relaxar. Então aquele valor começa a cair. 12, 11, 10, 9, 8. Para receber mais sangue, entendeu? Então, isso é o que significa aqueles valores de pressão arterial que a gente mede. Então, na prática, o que isso significa pra gente? O coração tem que contrair a uma pressão que não seja prejudicial para danificar a parede dos nossos vasos, para hipertrofiar a parede dos nossos vasos, porque aquilo ali, batendo forte, chega uma hora que aquilo, se não tiver uma parede robusta, tem que hipertrofiar, né? Senão rompe. Então, por isso que não é bom ter uma pressão muito alta, tanto na circulação do coração, quanto na circulação do corpo, quanto na circulação da cabeça. E o coração tem que relaxar bem para receber uma boa quantidade de sangue, né, para oxigenar o nosso organismo como um todo. Então, por isso uma boa contração, por isso uma pressão mínima, né, bem menor do que a pressão máxima, né? As pressões não podem ficar muito próximas, né, para o coração contrair e relaxar. Então, o que esse congresso, né, de que os médicos, né, desse congresso basicamente falaram? Que uma pressão arterial acima, né, maior ou igual a 12/7 seria considerada uma pressão arterial elevada. Uma pressão menor que 12/7, né, uma pressão até 12/7 seria considerada uma pressão arterial não elevada, e hipertensão arterial seria considerada uma pressão acima de 140/90, né, o 14/9 que a gente já conhece. Então, o que a gente tem que se ater? A gente tem que se ater à hipertensão arterial. Você tem que atuar nos pacientes do 14/9, né? E você tem que prevenir que os pacientes que não têm 14/9 ainda cheguem ao 14/9 com mudanças de estilo de vida. Mas o 12/8 para o 12/7, nenhuma diferença prática, nenhuma diferença clínica faz pra gente. Então, assim, o importante é receber o diagnóstico de hipertensão, tratamento, né, conforme prescrição médica, mudanças de estilo de vida, evitar ao máximo o consumo de sal, que é o maior vilão para o aumento da nossa pressão arterial, é o consumo de sal. E não é hipertenso, tem história familiar de hipertensão. Vou fazer o que eu preciso, né? Medidas saudáveis, o estilo de vida saudável, evitar consumo excessivo de sal para poder evitar ao máximo chegar à hipertensão, né? Retardar ao máximo a chegada ao estágio de hipertensão, que é o 14, acima de 14/9. Então é isso, eu acho que na prática, na minha opinião, isso não mudou nada. Eu ainda considero os valores antigos, na minha opinião, vou manter os valores preconizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, enfim. Isso não vai
mudar em nada na minha conduta, nos meus pacientes, né? Na minha prática clínica, no meu tratamento, nas minhas orientações. Eu acho que foi uma mudança desnecessária, um pouco aplicabilidade clínica, um pouco até invasiva demais, né? Até porque a nossa pressão, ela oscila ao longo do dia. Eu tô aqui falando com vocês, a minha pressão pode estar 12/8. Agora, se eu for ali tomar um susto, a minha pressão que subir, vai para 13. Se eu subir uma escada, correr e descer, a minha pressão tem que subir, porque senão eu caio dura no chão. Então, durante o esforço físico, eu vou demandar mais do meu coração. Então, ele tem que fazer mais pressão, ele tem que fazer mais força contrátil, tem que mandar mais sangue para a circulação, para eu não cair dura no chão. Então, os valores de pressão oscilam muito ao longo do dia. Você precisa dessa oscilação para viver. Então, para mim, não há nenhuma aplicabilidade clínica, nenhuma aplicabilidade prática nessa informação. Então, finalizando aqui mais um vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, comentem, curtam, compartilhem. Se você é novo aqui, chegando agora no canal, se inscreve para acompanhar os meus vídeos, mandem perguntas que o próximo vídeo pode ser a sua pergunta.